Boa noite, bem-vindas ao Passo a Passo. Temos connosco a Helena Paz, que conheceu São José Maria e a quem eu pedi encarecidamente para dar esta sessão sobre o santo que nos inspira as duas, embora este formato não seja o mais adequado à Helena, mas pronto, fez este sacrifício para nós e É um gosto, é um eu gosto. quero agradecer É muito um à gosto. Helena por estar aqui connosco. Helena, passo-lhe a palavra. Obrigada. Obrigada. Eh, então, a razão por que eu estou aqui é exatamente ter conhecido São José Maria e vou dar meia dúzia de pinceladas, se calhar com pouca ordem, porque é sempre difícil resumir a vida de uma pessoa. Muito mais difícil parece-me resumir a vida de um santo. E é um santo contemporâneo. Eh, Foi canonizado a 6 de outubro de 2002 por João Paulo II. E eu vou começar por contar um pequeno episódio que me aconteceu exatamente no dia da canonização. Como podem calcular, aquilo depois da canonização, à volta do Vaticano, na Praça de São Pedro, fora, etc., a festa não acabava, não é? Encontrávamos uns aos outros, tal, muito tempo, muita coisa, etc. Entretanto, anoiteceu e, e eu perdi o grupo, quem estava unida, e onde ia ficar alojada. Portanto, não tinha alternativa senão utilizar o táxi. E, e consegui, no meio daquela confusão e daquela turbulência festiva, consegui, mas o taxista já ia para casa, estava a fazer um telefonema à família, a dizer que ia chegar tarde e não sei o quê. E, e quando vi aquela confusão toda, perguntou-me: Mas porquê é que está este burburinho todo aqui? E eu disse: Olha, foi a canonização de um santo. De um santo? Não, que coisa há fato. O que é que fez o santo de especial para ser santo? E eu expliquei-lhe. E disse: Deu uma mensagem à humanidade e aos crentes que toda a gente podia ser santa se oferecesse o trabalho a Deus, fazendo oração através desse trabalho. Ele vira-se para trás e diz: Ma que bello! E eu pensei: agora viramos o carro e beleza nenhuma, vamos todos contra a parede. Mas foi isso mesmo, uma coisa muito simples, pautou a vida de São José Maria. Anunciou a mensagem universal à santidade. Toda a gente pode, se quiser, chegar ao céu. Eh, Dados biográficos rápidos: nasceu a 9 de janeiro de 1902, em Espanha, numa uma cidade, que era a cidade na altura mínima, Barbastro, e, e morreu em Roma a 26 de junho de 75. O pai era José Escrivão, a mãe era Maria Dolores Albaz e Blanc. Tinha três irmãos que viveram até adultos com ele e outras morreram, outras três irmãs. Eh, a referência à família de São José Maria é importante para o contexto em que ele desenrolou toda a sua vida, que foi exatamente a partir dessa família que tinha um ambiente cristão, tradicional, autêntico, que ele se foi formando desde criança. E depois passou esse espírito de família cristã à instituição que ele fundou, que foi o Opus Dei. Em criança, há alguma coisa a referir de São José Maria? Há muitas coisas. Eu vou referir uma ou duas. Eh, Quando era quase recém-nascido, eu acho que tinha poucos dias, uma semana ou duas, ficou doente, gravemente doente, e o médico acabou de fazer o diagnóstico, ou como fosse, avisou a mãe e disse: O miúdo não vai sobreviver, eu de qualquer maneira amanhã passo por cá,
mas as coisas não é para viver. Pronto, o miúdo estava grave e a mãe, depois do médico sair, fez uma promessa à Nossa Senhora, Nossa Senhora de Torre Ciudad, era uma virgem negra ali dos Pirineus, e prometeu a Nossa Senhora que iria lá com o bebé se ele ultrapassasse aquela doença. Eu não sei exatamente o que é, as biografias devem dizer, mas eu não tive ocasião de lá ir verificar. Eh, Então, no dia seguinte, o médico apareceu lá para passar o óbito e o miúdo estava são como um perro. Então, o que é que tinha acontecido? Nossa Senhora tinha ouvido a oração que a mãe tinha feito e ele recuperou. E, passado tempo, hum, ele tinha mais uma ou duas irmãs, ou três irmãs, estavam todos a brincar. Uma das irmãs estava a brincar com as amigas e tal, e ele tinha sido informado que uma delas, que estava deitada no quarto e tal, estava doente e ia morrer. E o miúdo já tinha sofrido a morte de uma irmã, esta era a segunda, e voltou-se para a avó, para a mãe, e disse: Para o ano sou eu. E a mãe disse: Não, tu não. Por alguma coisa, Nossa Senhora te guardou na terra. Pronto, há assim dois ou três episódios engraçados. Outro foi a primeira confissão que ele fez. Ele estudou, foi quando a pré-escolar, com os escolápios, os padres escolápios, e foi-se confessar para fazer a primeira confissão. E quando chegou a casa, a mãe perguntou-lhe: Queres que eu te ajude a cumprir a penitência? Ele disse: Não, eu cumpro sozinho. Esta penitência eu cumpro sozinho. Sozinho. E o que era a penitência? Era que comesse um ovo estrelado. Então, ele podia cumprir a penitência sozinho. Depois, quando se preparou para a primeira comunhão, também foi uma mini história que se conta da infância dele. Não sei, vocês com certeza não se lembram, mas ele, na altura, era moda, digamos assim, que as crianças fossem com um caracol a meio da cabeça, assim, só com um rolo. E o homem do barbeiro, quando fez esse penteado, queimou o miúdo com a peça que fazia o rolo no cabelo. O miúdo sofreu ali uma queimadura e nunca disse nada. E ofereceu aquilo a Deus, porque queria recebê-lo muito bem. Portanto, há muitas coisas destas pequeninas, simpáticas, que aliás estão reunidas num livro que é a história de um sim, uma história de quadradinhos e tem ajudado muitas crianças na primária e assim. Vamos para a adolescência. Assim, há uma situação que vale a pena referir, porque foi significativa na vida de São José Maria, que é uma relação, um momento importante na vida dele, porque numa manhã tinha havido um nevão durante a noite, estava tudo coberto de neve, na mesma zona, ali em Barbastro, e suponho que foi quando ele abriu a janela, viu as pegadas na neve de um carmelita e iria celebrar missa. E ele teve uma grande emoção ao ver aquele homem que fazia aquele sacrifício àquela hora da manhã para ir ao encontro de Deus e celebrar a missa. E interrogou-se, interpelou-se, disse: E eu o que é que faço por Deus? Então houve aqui uma chamada de Deus à generosidade. E o que é interessante sublinhar é que hum, já havia aqui alguma vida interior, alguma vida de intimidade com Deus, para poder perceber que Deus o interpelava. Eu não sei se me explico, mas acho isto interessante. Não foi só a impressão de ver umas pegadas na neve. Aquelas pegadas foram já uma leve chamada de Deus que ele reconheceu.
É engraçado, isto deve ter sido em 1917, outubro de 1917, e acho graças a esta coincidência entre estes pressentimentos que José Maria recebeu ou sentiu e a aparição em Fátima de Nossa Senhora aos Pastorinhos, 1917. São associações que faço por uma certa beatice, vá, mas acho graça. Portanto, este apelo que ele sentiu à generosidade teve consequências práticas. Ele começou a comungar todos os dias e aumentar, a fazer oração, a rezar mais a Nossa Senhora, a dizer mais jaculatórias ao longo do dia. E havia duas jaculatórias que passou a dizer com insistência. Uma delas é aquela do cego de Jericó, no Evangelho, quando Nosso Senhor vai entrar em Jericó e há um cego que o chama insistentemente, e quando Nosso Senhor lhe pergunta o que é que queres, ele diz que eu veja. E São José Maria pegou nesta frase e transformou isto numa jaculatória cotidiana, insistente. Senhor, que eu veja. Queria ver o que é que ele estava a pedir, não percebia. E a Nossa Senhora dizia que seja, quer dizer, que se faça. Isto é um abandono já muito profundo na vida de um adolescente. Então, ele começa a pensar como é que vai resolver este dilema de descobrir a vontade de Deus e acha que a maneira mais próxima ou imediata para descobrir essa vontade de Deus é fazer-se sacerdote. E então vai conversar com o pai e diz que quer ir para o seminário. O pai não se opõe, mas chorou, porque o pai, claro, tinha esperanças no filho, era o mais velho, e eu acho que ele, até aquela época, não sei se era só ele, o único rapaz, as outras raparigas tinham morrido, havia uma irmã, e tinha as esperanças postas nele, mas não se opôs. Até aconselhou que fosse falar com um sacerdote amigo, que era uma pessoa que o podia orientar, e deu-lhe um conselho, é que tentasse, simultaneamente com a carreira, com o estudo eclesiástico, preparar-se para fazer um curso, uma carreira civil. E então José Maria escolheu direto e mais ou menos foi fazendo o estudo simultâneo, cadeiras do seminário e, por fora, as cadeiras de direito civil. O que mais? Portanto, isto seria 1917. Em 1918, portanto, inicia o seminário em Logronho, depois vai para Saragossa, porque já não tinha continuidade ali no seminário em Logronho, que era outra terra ali de Aragão, e, e a família vivia, era uma família classe média alta, talvez, não sei, mas era classe média que vivia desafogadamente do ponto de vista económico. O pai trabalhava numa empresa, de tecidos, estava ligado também a uma fábrica de chocolates, etc. Coisas típicas daquela zona, naquela época da história. E as coisas corriam relativamente bem, a família era numerosa, relativamente bem. Mas a empresa faliu, por questões muito complicadas que eu não sei pormenorizar, nem vale a pena. E passaram de uma situação folgada para uma situação de uma pobreza muito grande, muito grande. Afetou os filhos, afetou os pais e, e São José Maria, naturalmente. Mas ele, depois, já adulto e já fundador da obra, etc., falava que isso tinha sido muito bom para a formação dele, porque viver essa pobreza extrema ajudou a viver aquilo que aconselhava que vivêssemos, que era uma pobreza oculta, um desprendimento real dos bens materiais, sem chamar a atenção, mas real, a chamada pobreza envergonhada. Bem, então está no seminário, vai fazendo o seu curso, entretanto, o pai morreu.
E o que é que vai acontecer? São José Maria tinha a possibilidade de abandonar o sacerdócio, porque ainda não estava ordenado, eh, e, e ficar chefe de família, responsável da família, mas não vai fazer isso. Vai continuar com aquele objetivo de cumprir a vontade de Deus, de descobrir a vontade de Deus, e segue a sua vida sacerdotal. Mas começou a dar explicações eh, de direito e começou alguma coisa mais para sustentar a família, ao mesmo tempo que estudava, claro. Eh, Recebe a ordenação sacerdotal em março de 1925 e imediatamente trabalha como sacerdote. A diocese pede para ele ir substituir um sacerdote numa aldeia longe de tudo, super primitiva. Ele praticamente não tinha ninguém a assistir à missa, que celebrava diariamente, a não ser o sacristão. E celebrava a bênção todos os dias, porque tinha uma piedade eucarística infinita. E o sacristão assistia, e depois isto foi fazendo um eco naquela aldeia, e passaram a ir à missa e passaram a ir à bênção. Mas passado pouco tempo, voltou o sacerdote, já não sei como é que as coisas se organizaram, e José Maria, o padre José Maria, volta para Saragossa, é capelão de uma igreja que eu penso que estava a cargo dos jesuítas, e ali faz o seu trabalho pastoral. Dá catequese, visita aos pobres, visita aos doentes, tudo o que pode fazer pelas almas faz, atende em direção espiritual, em atendimento espiritual, todas as pessoas a quem pode chegar, mas vê e aconselham alguns dos professores que vá para Madrid se quer acabar o curso de Direito. E ele vai para Madrid em 27, 1927, e em Madrid instala-se com tantos sacerdotes numa casa onde vivia, uma residência de sacerdotes. Madrid estava com um ambiente muito crítico, para dizer de alguma maneira, em relação à Igreja, e a Diocese de Madrid não queria receber mais sacerdotes. E o Padre Escrivá teve dificuldades sérias em integrar-se na Diocese de Madrid. Não por má vontade de ninguém, mas porque as circunstâncias históricas não permitiam. Lá conseguiu e ficou capelão de um patronato de doentes, que não dava dinheiro para sustentar a família. Continuava a estudar Direito, para acabar o curso de Direito, e começou a dar aulas num instituto de jornalismo e a dar explicações, etc. Com isso, conseguia manter-se e manter, de alguma maneira, a família. Entretanto, em fins de setembro, princípios de outubro de 28, em Madrid, decide fazer um retiro com outros sacerdotes. Está num convento de padres, não sei se eram, em espanhol diz-se padres paulas, e penso que são da Conferência de São Vicente de Paulo, mas não tenho certeza, não fui confirmar. Está com outros sacerdotes a fazer o retiro, e nesses dias vai ordenando dezenas e dezenas de fichas que ia fazendo, que foi fazendo desde aquele famoso episódio das pegadas na neve até este retiro. E põe as fichas numa determinada ordem, disposto a pensar nelas recolhidamente, como se impunha num retiro, e no 2 de outubro, eh, no 2 de outubro, ao olhar para essas fichas que estavam ordenadas de uma determinada maneira, viu, é o termo que ele empregou, pelo menos aquele que chegou até nós, viu a obra, viu o Opus Dei. Quer dizer, isto foi um dom, esta visão. Não sei se foi intelectual, se foi física, se foi as duas coisas, tanto faz. O que é certo é que foi um dom de Deus, que ele vinha pedindo desde 1917.
Estamos em 2 de outubro de 1928. Foi muito tempo de oração, de mortificação, de petição, e ele acabou por ver. Era engraçado, porque em Madrid ele pedia a toda a gente que rezassem por uma intenção. Aliás, era uma pessoa que tinha uma confiança enorme no poder da oração. E, e quando via alguém que ia para a missa ou para a igreja, ele estava vestido de sacerdote, dizia: olha, rezo por uma intenção minha. Oh, rezo por uma intenção minha. E as pessoas que o procuravam para o atendimento espiritual ou para confessar-se, muitas vezes ele também pedia. E pedia por outras intenções. Eu vou contar um episódio que não tem a ver com a intenção que ele vai encontrar, essa vontade de Deus que ele vai encontrar no 2 de outubro de 1928, mas que reflete o poder da oração, a convicção que ele tinha de que Deus ouvia a oração dos homens. E ia confessar-se a ele, ou falar com ele, a uma igreja onde ele estava muito tempo sempre, e uma senhora que não era, não sei, um bocadinho atrasada, diminuída mentalmente, ou o que fosse. E lá ia a São José Maria. O padre José Maria dava-lhe os conselhos que achava, e uma vez disse-lhe: olha, reza por uma intenção minha, é importante. E qual era a intenção? Era que um jornal, um diário que saía em Madrid, era muito agressivo em relação à igreja, fazia muito mal pelas notícias que dava, e moralmente também não transmitia bons valores, pelo contrário. Então, o padre José Maria pôs esta senhora, que era piedosa, que era rezadora, a encarregar-se desta intenção, que era que o jornal acabasse. E o jornal acabou. Então, ele tira-lhe ações fantásticas sobre o poder da oração. Como Deus ouve, quanto mais simples, quanto mais crianças, que aliás é um ensinamento que Nosso Senhor faz no Evangelho, formos, mais e melhor seremos atendidos e ouvidos por Deus. Mas voltamos ao 2 de outubro. Vi-o, o Opus Dei, e quando vi-o, caí de joelhos em oração. Ele diz mesmo, disse mais tarde, que caiu em oração. A vida de São José Maria passou a ser a história do Opus Dei, quer dizer, as duas coisas estão entrelaçadas. Eu não vou falar da obra, obviamente, mas as duas coisas tocam-se. A realidade da entrega da vida santa de Escrivá de Balaguer foi o caminho e a história da obra. No momento em que ele viu o Opus Dei, estavam a tocar os sinos de uma igreja ao lado, que era de Nossa Senhora dos Anjos. Era o 2 de outubro, portanto, era dia dos Anjos da Guarda. E ele associou a vida inteira esta ajuda, este carisma que Deus lhe deu, associa a Nossa Senhora, obviamente, a quem ele tinha pedido tanto, e aos Anjos da Guarda, porque ouviu aquelas badaladas da igreja de Nossa Senhora dos Anjos. Interessante isto de sublinhar, não foi uma simples inspiração, foi um carisma. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que é um dom de Deus, mas que tem consequências diretas com outras pessoas, com terceiros. É uma graça que recebe em função dos outros. Portanto, José Maria recebeu este dom e não podia guardá-lo na gaveta. Tinha que transmiti-lo e dizer a toda a gente que, se quisesse, podia ser santo no sítio onde estava. Qualquer pessoa, no lugar onde estava. Então, quando via a obra, o que é que viu? Viu pessoas de todo o tipo, casadas, solteiras, velhinhas, jovens, sacerdotes, leigos, viúvos, toda a gente. Na fábrica, no hospital, na empresa, na rua, toda a gente. No sítio onde está, pode chegar a Deus. E não podia ficar com isto, tinha que transmitir. E foi o que fez. Não tinha meios, ele próprio dizia muitas vezes, só tinha
26 anos, a graça de Deus e bom amor. E assim foi. Assim foi. Fui buscar o apoio para concretizar este carisma nos hospitais de Madrid. Ele atendia doentes, enfermarias, enfermarias, enfermarias. E nas barracas pobres dos arredores de Madrid, nas crianças abandonadas, ele dava-se de alma e coração. E foi assim que fui pedindo a Deus que o ajudasse a concretizar o carisma que lhe tinha dado. Então, a 14 de fevereiro de 1930, viu que o 2 de outubro, a santificação em qualquer lugar e universal abrangia as mulheres. E então este trabalho apostólico passou a ter duas vertentes, ou duas secções, se quisermos, a dos homens e a das mulheres, unidas na pessoa do fundador e unidas no mesmo espírito. Como é que ele impulsionou este trabalho apostólico? Hum, com, com os mesmos meios que eu acabo de dizer, e depois com a grande dificuldade destes primeiros tempos terem coincidido com a Guerra Civil Espanhola, que além de ter esta dimensão de perseguição à Igreja Católica, portanto, impedir praticamente a ação apostólica, eh, além de ter essa dificuldade, foi muito difícil iniciar uma expansão, um começo de um caminho dentro da Igreja. E, a certa altura, vieram as primeiras vocações, porque foi preciso encontrar uma base física, um centro, um local, onde as pessoas recebessem a formação de acordo com esse carisma. E fui à Academia Dia. A Academia Dia, de e grego A, era direito e arquitetura, principalmente. Os rapazes iam a estudar, mas São José Maria considerava que era Deus e audácia. Portanto, ele não podia parar, não é? E assim fez. Apesar do ambiente inseguro, a certa altura deixa a Academia Dia e abre uma residência de estudantes. Isto com uma carência enorme de meios económicos. Aliás, ele e alguns das primeiras vocações passaram sérias dificuldades, eh, materiais, de roupa, de frio, de fome, etc. Mas assim foi a obra. E foi a vida dele. Mas decidem, as primeiras vocações da obra, que São José Maria, ou que o padre José Maria, saísse desta zona de guerra e passasse para a zona nacional. E é toda uma epopeia. Esta viagem que vale só isso, só essa passagem dos Pirineus para a zona nacional, clandestinamente, que era o que faziam as pessoas, hum, dá uma aula. Portanto, fui para a zona nacional e aí fui apoiando aquelas primeiras vocações como pude. E os rapazes que tinham recebido a formação e que não eram da obra, obviamente. Eh, Muitos tinham desaparecido em questões políticas, outros tinham se exilhado, etc. Tudo o que acontece numa guerra. E outros são chamados para o exército e assim foi. Volta a Madrid e recomeça do zero, praticamente, o trabalho apostólico, com uma residência de estudantes. Aí já tem o apoio da mãe e da irmã, eh, que tinham ficado em Madrid quando ele foi para a Zona Nacional. Isso é- eh,
como é que foram, como é que é o dia, como é que passou, em 1946, já para avançar cara ao fim, eh, como é que era um dia de São José Maria? Eh, o dia de São José Maria tinha um plano de vida muito apertado e começava pela manhã com o oferecimento de obras. Eu tocava o despertador, vivia o minuto heroico, não sei se isto é familiar ou não, se não me perguntam à Inês, levantava-se imediatamente, não concedia meio segundo à preguiça, ajoelhava-se, fazia o oferecimento do dia e dizia-se serviam, que quer dizer servir-te-ei, Senhor. E, e tinha o dia programado para ter tempo de oração mental de manhã, antes da missa, tempo de oração mental à tarde, e depois o dia estava cheio de trabalho. Eh, E estou aqui a dar muitos saltos, mas gostava de sublinhar que a mensagem que São José Maria transmitia, esta santificação através do trabalho, não foi percebida. E São José Maria foi considerado herege, porque dizer que tem vocação à santidade, sem sair do seu sítio, mantendo-se no seu trabalho, com a sua família, eventualmente, isto era uma heresia. E as primeiras vocações e o próprio padre escrivão passou por momentos de grande incompreensão. Ele até chamava a contradição dos bons, porque eram pessoas da igreja, com boa vontade. Não entendiam como é que isto era compatível. Ser santo e não ter votos, ser santo e andar como qualquer outra pessoa, etc. Querer ser santo, não é? Querer ser santo, são duas coisas diferentes. Então, hum, aconteceu um episódio, e se calhar com isto eu vou ter a acabar, tenho muita pena, porque o tempo está a acabar, mas aconteceu um episódio entre os anos 30 e 40, antes de ir para Roma, que foi muito significativo. Eh, Eu acho que ele se tinha despedido da mãe, portanto estava sozinho, ia a caminho do seu trabalho, que era do patronato, já outro patronato de doentes também, onde havia um convento de clausura que ele atendia e um colégio que ele também atendia. Vai a caminho do seu trabalho e está, digamos, esmagado pela contradição dos bons, como ele dizia. Não criticou nunca ninguém, nunca disse mal de ninguém, nunca. Aliás, ensinou-nos sempre que tínhamos que perdoar. E dizia: eu não tenho que perdoar, porque Deus ensinou-me a querer. Portanto, ele considerava que isto era uma graça que Deus lhe tinha dado. Nunca quis mal a ninguém, nem disse mal de ninguém. Nunca. Bem, então, voltando à matéria, havia imensas contradições e ele estava abalado, é humano. Ia no elétrico a rezar e teve uma intuição, uma inspiração, um apelo místico, não sei como é que isso se pode chamar, em que ouviu uma expressão de um salmo, o salmo número 2, que diz: Eu hoje, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A partir daí, ele sai do elétrico e começa a falar alto, a dizer pai, 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 porque está a sentir a filiação divina. E esse sentimento, essa convicção da filiação divina, passou a ser a base de sustentação do espírito do Opus Dei. Nós somos filhos de Deus. Não é exclusivo. Isto é a igreja. Somos filhos de Deus. A nossa relação com Deus é uma relação filial. E então ele passou a viver um abandono total em Deus. Há uma ejaculatória que reflete isso. Abandona o passado, o presente, o futuro, o temporal e o eterno, o muito e o pouco, o grande e o pequeno. Portanto, totalmente abandonado em Deus. E depois uma visão sempre muito positiva da, da vida. Vai buscar esta ideia a São Paulo e diz: para os que amam a Deus, tudo é para bem. Não tenho tempo para dizer mais coisas, só queria sublinhar que a partir da filiação divina,
São José Maria viu que era, a partir dessas contradições, São José Maria viu que a cruz trazia a felicidade e por isso se sentia filho de Deus. A alegria faz parte do caminho para o céu. Todos os dias rezamos que Deus nos dê a alegria e a paz. Despos. Temos que acabar porque isto vai interromper a qualquer momento. Obrigada, obrigada. Que a Nada. Helena conheceu São José Maria pessoalmente Muito Muito obrigada. obrigada, obrigada. obrigada. Muito bom. Obrigada, adeus, beijinho, obrigada. Muito obrigada. Um excelente testemunho. Muito obrigada. Obrigada.